Eu sou aqui da Batista Independente Fonte de Vida, né, da 31 de Março, né, Brasil, Ponta Grossa, Paraná. Eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas eu tô aqui para falar um pouco do meu testemunho. Ano passado, né, eu tive muitos problemas, né, em casa, né, muita dificuldade e, e isso foi percorrendo durante o ano todo, sabe? E foi chegando no final do ano, né, em novembro, dezembro, eu me afastei um pouco da igreja, né, por causa desses problemas que eu tive. E em dezembro, né, começou a minha luta. Né, além do Natal, eu já estava passando mal, sabe? Peguei uma gripe muito forte. Né, eu até achei que era Covid ou aquela gripe nova que estava tendo. E fiz exame, deu negativo. E eu fiquei a semana do Natal até o Ano Novo, né, de cama. Né, eu tava com muita gripe, tava uma gripona muito forte. Pra mim era só uma gripe só. E passou o dia 1º, passou o dia 2, eu dei uma melhorada, mas né, ainda tava com muita dor no corpo. E eu comecei a ir no postinho, né, no médico, né, procurar ver o que era, porque não passava, já fazia uma semana que eu tava doente e não melhorava. E quando eu fui consultar com o médico, né, os meus rins, ele não tava funcionando, sabe? Eu ia no banheiro, não conseguia urinar, sabe? E aí o médico pediu um exame de urina. E então eu peguei ele, levei para ele, o exame de urina, e ele constatou lá que tava tudo alterado. E aí começou a minha luta, sabe? Eu fiquei internado, né, por 18 dias, né, e ali na Santa Casa aqui de Ponta Grossa. E ali começou a minha luta. No primeiro dia eu já fui para UTI, para colocar o catéter, né, porque meus rins não estavam funcionando e acumulou muito líquido no meu corpo. Né? Antigamente, antes de sofrer nessa doença, eu pesava 75 quilos, né? Eu fui internado, eu estava com 100 quilos, só de líquido pro corpo. E aí eu comecei a fazer hemodiálise de emergência, sabe, para ver se eles conseguiam me tirar esse líquido do meu corpo. E aí começou a minha luta, sabe? Né? Na primeira semana foi muito complicado, porque eu tive que, né, ficar sozinho, não podia acompanhante, e eu estava afastado da igreja. Né? Eu orava para o Senhor, não sentia a voz do Senhor, sabe? Não sentia a presença do Senhor comigo. Né? Eu buscava dentro do hospital e não conseguia, sabe? Né? Sentir a presença do Senhor. E aquela semana foi muito difícil. Né? Eu nunca tinha ficado sozinho no hospital. Né? E fazendo hemodiálise. Eu fazia hemodiálise 4 horas por dia. E era tudo muito novo para mim, né? Não sei se vocês, né, conhecem a máquina de hemodiálise. O catéter ele tem 2 entradas, né? Por uma sai o sangue, passa pela máquina, a máquina faz o processo ali de limpeza do sangue, e pela outra mangueirinha ela volta pro corpo de novo. A primeira semana foi muito difícil. E aí, né, os médicos não sabiam o que eu tinha, eles só tinham hipótese, né? Eles estavam tentando buscar ver o que eu tinha, né? Fazia exame todo dia, não sabia o que eu tinha. E a partir da segunda semana foi piorando, né? Entrou água nos meus pulmões, e a partir da segunda semana eles deixaram o acompanhante, né? Porque estava muito feio. E ali eu comecei a ver o agir de Deus, sabe? Né? Cada pessoa que me mandava mensagem, por cada pessoa que ia me ver, me visitar lá, eu consegui sentir o amor de Deus, sabe? Na segunda semana eu comecei a ver que Deus estava comigo. Né? Por mais que parecia que eu estava sozinho, mas Deus sempre estava ali, né? Deus sempre estava comigo. E através dessas pessoas eu consegui ver o amor de Deus. Né? Cada pessoa que me mandava mensagem, cada pessoa que se disponibilizava de ir ficar comigo lá. E durante a semana também foi muito complicado, né? Entrou água no meu pulmão, eu não conseguia respirar direito, né? Eu usava, né, cilindro de oxigênio também e não conseguia respirar. Né? Foi passando os dias e eu não melhorava. Até um dia que chegou, numa madrugada, né? Eu tava com muita falta de ar, e eu buscava o Senhor e, sabe, não tava sensível, né, à voz do Senhor. E nessa madrugada eu tava com muito falta de ar, sabe? E eu lembro que eu tinha uma tia posando comigo lá, né? Eu até falei pra ela, falei, né, tô com uma vontade de chorar, sabe?
e todos os problemas que eu tinha, sabe, vindo na minha cabeça, sabe, meu coração tava amargurado, sabe, eu tava com a cabeça bem fraca também. E eu comecei a chorar, irmãos, né? Comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar e cada vez que eu chorava, né, eu comecei a sentir uma paz dentro de mim, sabe? Parecia que eu estava passando pela mão do oleiro, né? Deus estava me quebrando naquela noite, sabe? Tirando todo aquele peso, todos aqueles problemas que eu tinha, sabe? Né? Que eu estava carregando ali, que nem eu mesmo sabia, sabe? E naquele momento eu tive um encontro com o Senhor, né? Jesus entrou naquele quarto ali, sabe? Foi como se ele tivesse sentado do meu lado ali e tomaram todas as dores para ele, sabe? E eu só chorava, sabe? Mas eu tava sentindo muita paz no meu coração. E quando amanheceu, né, na primeira hora do meu dia, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo dentro do meu quarto, sabe? Né, naquela noite eu chorei tanto, né? Eu pedi tanto para que Deus estivesse ali comigo, estivesse me ajudando ali, sabe? E no outro dia Deus começou a agir na minha vida, sabe? Naquela noite eu entreguei minha vida pro Senhor, né? E no outro dia o Senhor começou a falar muito comigo, né? Através das enfermeiras, através das pessoas que iam me ver lá, sabe? E eu lembro que uma enfermeira falou comigo, né? Que ela viu que eu tava bem mal quando eu fui fazer hemodiálise. Ela perguntou o que eu tinha, né? Que eu tava meio tristão, sabe? Eu tava quebrantado, sabe? Naquele outro dia, sabe? Eu tava fraco de cabeça, meu corpo também tava fraco. E eu lembro que ela falou pra mim, né? Que pra mim fortalecer minha cabeça, né? Que se eu não fortalecesse minha cabeça, nem o meu corpo, né? Ia começar a reagir, sabe? E isso eu senti Deus falando comigo, sabe? O dia todo. E à tarde foi uma tia minha, né? Ficar comigo lá durante a tarde. E Deus usou muito a vida dela também, sabe? Né? Deus né, usou muito ela para falar comigo. Ela pegou e me falou, né, que né, ela não sabia o que eu estava passando, né, quais eram as minhas lutas, sabe? Mas ela falou para mim, né, fazer uma oração de reconciliação, sabe? E eu fiquei pensativo, né? Eu estava afastado da igreja também, né? Ela não sabia os problemas que eu estava enfrentando, né? Era o Senhor falando comigo mesmo, sabe? E até então, né, eu fui fazer hemodiálise nesse dia. Nesse dia eles conseguiram tirar todo o líquido do meu corpo, sabe? Eu cheguei pesando 100 quilos, né? Nesse dia que eu fui fazer essa hemodiálise lá, eu cheguei a pesar 59 quilos, sabe? Durante esse processo todo eu perdi todos esses pesos, sabe? Que era só o líquido que eu tinha no corpo, né? Eles conseguiram tirar através da hemodiálise. E eu lembro que quando eu saí dessa hemodiálise também, sabe? Eu saí muito fraco, sabe? Muito quebrantado, sabe? Tava sensível à voz do Senhor. E eu lembro que eu voltei pro quarto, né? Essa tia minha tava me esperando lá. E eu sentei na cama, sabe? Fraco, né? Tava bem magro, tava com 59 quilos. E eu lembro que ela me abraçou e começou a falar pra mim, sabe? Né? Pra mim não desanimar, né? Que o Senhor tava comigo, que ia passar, sabe? E eu comecei de novo, sabe? Sentir a presença do Espírito Santo ali. Era como se Jesus estivesse no quarto ali me usando ela e, sabe, tocando na minha vida, sabe? E nessa noite eu lembro que foi um amigo meu posar lá, né? E eu falei para ele orar junto comigo, sabe? E eu fiz uma oração mais sincera, né, que eu pude fazer, né? Falei pro Senhor, né, tomar conta da minha vida, né, preencher todo o espaço, tudo o vazio que eu tinha no meu coração. E, né, falei que era totalmente dependente dele. E Jesus fez a obra, sabe, irmãos? Quando eu reconheci que sem ele não era nada, sabe? Quando eu reconheci que só ele podia me tirar dali, só ele podia transformar a minha vida, né, o Senhor começou a agir. E não deu 2 dias depois, né, sem mais, sem menos, os médicos me deram alta, sabe? E aí começou outra luta, né? Deus podia ter me curado, né? Claro que podia, é Deus, mas eu creio que Deus, né, queria trabalhar, né, através da minha vida com o pessoal do hospital, né? Trabalhar também com o pessoal da minha família, né? Com todos que estavam vendo a minha situação, sabe? E eu saí do hospital, continuei fazendo hemodiálise, né? Hemodiálise foi também outro processo bem complicado, né? Eu fazia 3 vezes na semana, né? Eu fazia 4 horas por dia também,
e a gente era muito cansativo, sabe? Parecia que a gente tinha trabalhado o dia todo, sabe? Essas 4 horas que a gente ficava fazendo hemodiálise, a gente saía muito cansado, a gente, né, não sabia como que a gente ia sair dali, sabe? A gente chegava bem e não sabia como que a gente ia sair, sabe? Porque caía diabetes, a glicose, quer dizer, né? Baixava a pressão, né? Teve umas 2 vezes de eu chegar em casa, né, quase desmaiar, e, sabe, era uma luta todo santo dia, sabe? A gente não sabia o que podia acontecer, né? E eu lembro também que o catéter que eu estava usando, né, ele infeccionou uma vez, né? Agora tem só a marca aqui só. E quando eu fui pôr esse catéter também foi muito complicado, sabe? Né, o catéter vem até o coração, né, o médico só colocou anestesia local ali, sabe? E eu senti, né, tudo aquele processo ali de colocar o catéter também, sabe? Foi muito complicado. Cheguei a colocar a minha fístula também, né? Mas graças a Deus não precisei usar. Aí eu fiz a biópsia, né, para ver o que tinha acontecido com os rins. E eu lembro que eu fui mostrar essa biópsia pro médico, né, depois de 40 dias que saiu o resultado. Ele, né, simplesmente me ignorou, sabe? Ele olhou ali e falou, não, isso aí é problema que dá no rim mesmo, né, e sabe, e ficou por isso mesmo. E eu me senti um pouco frustrado, né, porque eu, né, tentei, né, eu queria saber o que tinha acontecido, né, o que podia fazer, sabe? Mas, né, creio que Deus estava no controle de tudo, sabe, irmãos? E, né, passando, né, esses 3 meses que eu estava fazendo hemodiálise, teve um dia que eu cheguei lá para fazer uma hemodiálise normal, né? Aí eu lembro que eu fiquei um tempo esperando lá, né? Eles falaram, não, a gente vai ter que fazer um exame para ver como é que tá a tua fístula, sabe? E eu achei que era realmente isso. Aí demorou um pouco, né? Eu lembro que veio as enfermeiras, né? Vieram em volta onde eu tava ali para fazer hemodiálise. E eu lembro que eu sempre falava para as enfermeiras, sabe, que, né, Deus ia me curar, sabe, né? Eu não ia precisar fazer transplante de rim, porque Deus ia restaurar os meus rins, sabe? E elas, né, eu lembro que elas, né, olhavam para mim desacreditando, sabe? Mas eu entendo o lado delas também, né? Porque tinha casos lá que tinha pessoa com 10 anos que tava nessa situação, né? Pessoas com 5 anos, 30 anos lá, nessa mesma situação, sabe? Mas eu nunca desanimei, sabe? Nunca perdi a fé em Deus. Pois eu sabia, né? Eu tinha certeza que Deus uma hora ia me curar, sabe? Não importava o tempo, o ano, sabe? Eu sabia que Deus ia me curar, sabe? E nesse dia que elas fizeram o exame lá, eu lembro que vieram todas as enfermeiras, né, em volta de mim. E para essa enfermeira que eu sempre falava que Deus ia me curar, ela tava chorando, sabe? Chorando. E ela chegou para mim e falou, lembra que você falava que o teu Deus ia te curar? E eu falei, lembro, né? Ela falou, então, você tá curado, né? Você não vai precisar fazer mais transplante de rim, você não vai precisar mais fazer hemodiálise. E, sabe, para mim foi uma notícia muito boa, sabe? Eu fiquei muito feliz, na hora eu não sabia como reagir, sabe? Eu lembro que quando eu saí do hospital, né, o Espírito Santo trouxe a memória, né, de tudo que eu passei no hospital, sabe? Os dias que eu cheguei a ficar internado, sabe? O dia que a ambulância me levava para fazer hemodiálise, né? Às vezes que eu passava mal lá dentro, lá, sabe? O Espírito Santo me trouxe memória de tudo isso, sabe? E, né, eu tava ali na frente do hospital, né, chorando, sentindo a presença do Espírito Santo. E ali foi como se o Senhor tivesse falado, né, que, né, eu te sustentei, né, eu te dei a vitória. E dali eu fui para minha casa, né, eu encontrei minha mãe, encontrei meu pai, sabe, né, eu contei, né, o que tinha acontecido, né, a gente só chorava e agradecia, sabe, né, a Deus. E quando eu tava passando esse processo todo, eu não entendi o porquê, né? Quando eu fiquei internado, eu sempre me perguntava o porquê, sabe? Né? O porquê que tá acontecendo isso comigo, né? Eu achava que era um castigo, né? Eu falei, não, Deus deve estar me castigando, né? Por alguma coisa que eu fiz. Só que agora eu vejo, sabe, irmãos, que Deus estava trabalhando na minha vida, né? Eu creio que se eu não tivesse passado por isso, né? Eu não estaria buscando a Deus dessa mesma maneira que eu tô buscando agora, sabe? Deus tem feito maravilhas na minha vida, sabe? A minha intimidade com o Senhor tem, sabe, a cada dia ela aumenta e para mim isso é tudo hoje em dia, sabe? E antigamente eu não tinha, né, essa intimidade com o Senhor,
né? Eu falo por mim mesmo que eu era um perdido dentro da igreja, né? Eu ia na igreja só para ouvir a palavra, né? Se alimentar e ir para casa, sabe? E o pior tipo de perdido, né? Infelizmente são essas pessoas, né? Que vão na igreja, né? Ouvem uma palavra e acho que estão salvas, né? Só por estar indo na igreja ou só por ouvir uma palavra. E eu passei por isso também, sabe? E eu creio que Deus, né, usou tudo isso, sabe, irmãos, para trabalhar na minha vida. Porque, sabe, agora, né, faz pouco tempo que eu conheci aqui a Igreja Batista, né, eu entrei aqui, mudou completamente minha vida, né, minha vida com o Senhor, principalmente, sabe, né, Deus tem feito maravilhas na minha vida, né, Deus trouxe paz, Deus restituiu a minha saúde, né, a minha família também, sabe, a gente está muito mais unido e são coisas que só Deus pode fazer na nossa vida, sabe. E eu só tenho que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por esse problema que eu passei, por essa luta que eu passei, sabe? Deus estava no controle de tudo. E, né, antigamente eu sempre perguntava o porquê. Só que, né, Deus não chamou a gente para entender os milagres. Deus chamou a gente para viver os milagres. Né? Isso eu creio e eu falo, né, com propriedade, né, no assunto, sabe, irmãos? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é o teu problema, sabe? Mas creio que Deus está no controle, né? Por mais que você ache que não esteja no teu controle, né? Né? Está no controle do Senhor, sabe? Né? Creia, tenha fé, né? Não fique se perguntando, se torturando, né? O porquê das coisas, sabe? Né? Uma hora vai fazer sentido, né? Apenas creia que o nosso Deus é fiel, né? E Ele, como Ele trabalhou na minha vida, né? Eu creio que Ele vai trabalhar na sua vida também, sabe? E esse é o meu testemunho, né? Que Deus abençoe vocês e que vocês também possam, né, estar testemunhando, né, as maravilhas que o Senhor fez, né, e vai fazer na vida de cada um de vocês que estão vendo esses vídeos, né? Deus abençoe.